Samuel, primeiro livro de Samuel. Se eu falei primeira, eu errei, tá? Sempre erro assim. É primeiro Samuel, porque Samuel não é uma carta, não é uma epístola, é um livro. Então, é o primeiro livro de Samuel. Acostume também a fazer isso quando você estiver falando. Você fala 1 Coríntios, tudo bem, 1 Efésios, mas quando você fala Samuel, ou outro livro da Bíblia, você tem que falar primeiro livro de Samuel. 1 Samuel, 1 Reis, 1 Crônicas. Nunca fale 1 Crônicas, 1 Samuel, porque está errado. Né? A gente precisa falar o português da forma correta. A gente falha muito no português, né, irmãos? Português não é uma língua fácil, é uma língua difícil, uma das mais difíceis do mundo. Mas a gente vai, aos pouquinhos, a gente vai tendo que melhorar, né? Primeiro livro de Samuel, capítulo 8. Eu só vou ler 2 versos, o 4 e o 5. Primeiro livro de Samuel, capítulo 8, versos 4 e 5. Então, os anciãos todos de Israel se congregaram e vieram a Samuel, a Ramá, e lhe disseram: Vê, já estás velho, e teus filhos não andam pelos teus caminhos. Constitui-nos, pois, agora um rei sobre nós, para que nos governe, como o têm todas as nações. Vamos orar mais uma vez. Ó Pai, em nome de Jesus, dá ao teu povo agora disposição no coração para compreender a tua palavra, disposição do teu espírito para crer nela e para obedecê-la. Dá a mim clareza na exposição e fidelidade à tua palavra, para que o teu nome seja glorificado e a tua igreja seja edificada. Nós oramos assim em nome de Jesus. Amém. Irmãos, nós terminamos a exposição da carta aos Romanos, semana passada, depois de um longo tempo. E hoje eu vou começar uma série de pregações, e é uma série mesmo, e uma vai estar ligada à outra. Portanto, se você perder algumas dessa série, ou alguma pregação dessa série, você talvez perca assim o total. Pela primeira vez eu vou fazer uma pregação chamada tópica ou temática. Nós temos 3 tipos de pregação. A pregação expositiva, quando você pega um único texto e expõe o texto, tira a ideia daquele texto e os argumentos estão todos dentro daquele texto. É uma pregação mais segura, de certa forma até mais fácil de se fazer. Uma pregação temática, eu estabeleço um tema e procuro esse tema nas Escrituras. E por que eu fiz isso desta vez? Por que eu vou começar uma nova série dessa forma? Porque eu creio que a igreja cristã atual, ela precisa aprender a discernir o tempo, ou os tempos. A igreja cristã atual, ela precisa aprender a discernir os tempos em que vivemos. Nós não vamos falar aqui de profecias de futuro, nada disso. É para nós, como igreja, compreendermos o momento que nós vivemos da nossa vida. Eu acho isso de urgência para a igreja atual. Quais são os objetivos que eu tenho com essa série? Eu tenho alguns objetivos listados aqui. O primeiro grande objetivo é esse que já lhes disse, ter uma compreensão mais adequada do tempo em que vivemos. Segundo objetivo que eu tenho com a igreja, proporcionar uma leitura das Escrituras mais proveitosa. Infelizmente, meus irmãos, a igreja evangélica brasileira atual, ela tem pouco conhecimento bíblico. Não deveria ser assim. E nós precisamos aprender a ler as Escrituras. Nós precisamos, quando lemos um texto, colocarmos aquele texto dentro do contexto canônico, do contexto bíblico.
sabermos do que aquele texto está dizendo. Claro que nós não vamos fazer isso de forma exaustiva, mas eu quero que no final dessa série você tenha uma melhor leitura da própria Bíblia. Você leia a Bíblia de forma mais madura, mais consistente. Terceiro objetivo, aplicar o discernimento que nós vamos obter a partir desses estudos em 5 áreas da nossa vida. Eu vou falar mais isso lá no final, mas já quero lhe adiantar aqui. Você tem hoje uma vida intelectual, você tem uma vida social, você tem uma vida profissional, você tem uma vida moral, você tem uma vida em relação à sociedade. E o meu objetivo é que você aplique esses ensinos que nós vamos ter nas várias áreas da sua vida. Que você saiba aplicar o texto bíblico na sua vida do dia a dia. Como eu me relaciono com essas várias áreas? O último objetivo é desafiar os irmãos a pensarem biblicamente. Eu tenho feito esse desafio principalmente na escola dominical, para que a igreja pense biblicamente. Pensar biblicamente não é você ficar repetindo versículos bíblicos igual um papagaio. Não é isso que eu estou falando. Os testemunhas de Jeová fazem isso muito bem. Eles decoram lá uns 50 versículos, eles decoram muito bem decorados, e depois eles saem pelas casas repetindo aqueles versículos bem decorados. E às vezes as pessoas acham assim, nossa, como eles conhecem a Bíblia? Impressionante, eles não conhecem nada da Bíblia. Absolutamente nada. Eles decoram um conjunto de versículos, e você que às vezes não conhece as Escrituras, para vergonha sua, você já fala, que impressionante, como os testemunhos de Jeová conhecem a Bíblia. Não conhecem. Você precisa pensar biblicamente. Você precisa ter uma cosmovisão bíblica. Você precisa ver a vida através das lentes das Escrituras, dos óculos das Escrituras. Se eu tirar o meu óculos aqui, embora eu não seja tão cego assim, eu ainda consigo identificar todos vocês, mas fica embaçado, fica ruim de ver, e se eu ficar muito tempo assim, vai me dar dor de cabeça. Quando eu coloco os meus óculos, embora os meus óculos já estão vencidos, eu continuo ruim da vista, minhas vistas estão piorando a cada ano que passa, mas eu consigo já enxergar bem melhor. Calvino disse que a Bíblia Sagrada, as Escrituras que você tem em mãos, elas são os óculos, as lentes pelas quais nós enxergamos a realidade da vida. E isso, para mim, vai ser um dos grandes objetivos nessa série. Eu quero mostrar para você como, biblicamente, você pode enxergar a vida como um todo. Você não precisa diferenciar a sua vida cristã do restante da sua vida. A sua vida em família, a sua vida no trabalho, a sua vida de estudos, os seus objetivos de vida, o seu relacionamento com o dinheiro e com um monte de outras coisas, ele pode ser visto através das Escrituras. Aliás, ele deve ser visto. Hoje nós vamos praticamente ter uma introdução àquilo que nós vamos apresentar para vocês, talvez em 6 ou 7 mensagens. Eu não defini isso ainda muito claro. Depois nós vamos ver a tensão entre o já e o ainda não. Eu, uma certa vez, fiz uma palestra na igreja de Vila Maria, gastei por volta de 1h15, claro que eu não vou fazer isso aqui com os irmãos, onde eu falei sobre a tensão entre o já e o ainda não. Esse é um conceito bíblico que nós precisamos compreender. E na época até o Ivan chegou e falou assim, rapaz, esse negócio do já e ainda não é importante a gente saber. Eu falei, E quando ele me falou isso lá atrás, alguns meses atrás, eu falei assim, um dia eu ainda vou pregar isso lá na congregação também. E é isso que eu estou começando a fazer hoje. Nós depois vamos ver algumas metáforas do Novo Testamento a respeito do reino de Deus. A presença do Espírito Santo dentro desse contexto. E depois os exemplos e aplicações em 5 áreas da nossa vida. Depois nós vamos fazer uma conclusão e eu vou apresentar alguns desafios para os irmãos. Meus irmãos, eu falei aqui no início do nosso culto que Deus nos chamou para ser uma agência do reino dele na terra. Nós devemos viver vidas de valores diferentes do mundo ao nosso redor. Nós não devemos ser iguais aos povos ao nosso redor.
No entanto, nós como igreja sempre tivemos a tentação de querermos ser iguais ao mundo. Compramos os valores do mundo. Em Levítico, que nós lemos, o Senhor diz: não fareis conforme as obras da terra de Canaã, para a qual eu vos levo. Nós acabamos de ler esse texto. Por que Deus dá essa ordem? Porque Ele sabia que justamente a grande tentação nossa é querermos cumprir as obras, a agenda da sociedade ao nosso redor. No entanto, nós também lemos em 1 Samuel que um determinado ponto, o povo de Israel, aquele que ouviu todas essas palavras, ele chegou para Samuel, os anciãos, os líderes da nação de Israel, chegaram para Samuel, que era o grande profeta, o juiz que liderava sobre o povo, e disse assim: ô Samuel, por favor, constitui-nos agora um rei sobre nós, para que nos governe, como o tem todas as nações. Samuel, todas as nações têm um rei, elas têm um exército, elas têm uma bandeira, nós queremos também ter um rei, como todos os povos têm. Então veja que, e você sabe da história, aqueles que mais conhecem as Escrituras, que a partir disso Israel entrou em vários problemas. Quando nós queremos alguma coisa que Deus falou assim para nós: você não precisa disso, e nós insistimos, às vezes Deus dá. Deus fala assim: é isso que você quer? Tá bom, você vai ter um rei, e você vai ver o quanto você vai sofrer por causa disso. Mais tarde, em Ezequiel 20, 32, Ezequiel teve que repreender o povo de Deus novamente por causa da sua idolatria. Ele disse assim: vocês dizeis, ou vós dizeis, seremos como as nações, como as outras gerações da terra, servindo ao pau e à pedra. Olha que absurdo! Quando você lê isso, você até se espanta. Você fala assim: como que chegou o povo de Israel? Nós queremos ser como as outras nações, servindo ao pau e à pedra, servindo às imagens de escultura. Mas como é que o povo chega a degradar tanto assim? Porque começa a não olhar a vida pelos óculos das Escrituras, mas olha a vida pelas lentes do mundo. Pelas lentes do mundo. Mas isso não é só uma característica do Antigo Testamento. No Novo Testamento, isso vai acontecer da mesma forma. O próprio Senhor Jesus Cristo, em Mateus capítulo 6, verso 8, eu peço que você abra esse texto, só para você ver realmente, o Evangelho de Mateus, capítulo 6, verso 8. Olha o que o Senhor Jesus Cristo está dizendo para os seus discípulos, muitos anos depois de Ezequiel, muitos anos depois de Samuel. Veja a palavra dele aos seus discípulos. Não vos assemelheis, pois, a eles, porque Deus, o vosso Pai, sabe o de que tendes necessidade antes que lhe peçais. Ou seja, não seja como os gentios, que ficam repetindo as orações repetidamente, porque eles acreditavam que conforme eles incomodassem os deuses iriam atendê-los. Então o Senhor Jesus está dizendo para os seus discípulos: não sejam como os povos. E Paulo também vai dizer em Romanos 12, verso 2, nós já vimos isso: não vos conformeis com este mundo, não tomem a forma deste mundo, porque nós temos a tendência de nos conformarmos com o mundo. A constante tendência do povo de Deus era, no passado, e ainda é, comportar-se como agentes ao nosso redor. Nós continuamos fazendo as mesmas coisas. Em 1 Tessalonicenses, capítulo 4, verso 5, o apóstolo Paulo diz assim: não com o desejo de lascívia, como os gentios que não conhecem a Deus. Ou seja, não sejam como os gentios. Não vivam como os gentios. Em 1 Coríntios 5:1 ele nos diz assim: geralmente se ouve que há entre vós imoralidade e imoralidade tal, como nem mesmo entre os gentios, isto é, haver quem se atreva a possuir a mulher de seu próprio pai. Isso em Corinto. E nós temos visto isso acontecer hoje, meus irmãos. Algumas igrejas que começaram a abandonar as Escrituras, e isso não acontece do dia para a noite, eu tenho falado isso muito na escola dominical,
Quando a igreja começa devagarzinho a abandonar as Escrituras, com o passar do tempo, ela vai assumindo práticas que você olha e fala assim, como que uma igreja pode chegar nesse ponto? Como? Semana passada eu vi um vídeo de uma igreja de LGBT, uma igreja chamada Evangélica para os LGBT, um casal, eu nem sei como é que chama esse casal, é tão complicada a coisa hoje. Eu sei que o camarada era uma mulher até bonita, ela era uma artista, ou filha de artista, não sei se ela era artista, e depois ela virou homem. Como é que chama ela? Tammy Gretchen, é essa mesmo. E agora ela casou com uma mulher. E ela e a companheira foram batizadas numa igreja LGBTQ, não sei das quantas lá. Agora, recentemente. Aí você fica se perguntando, como que uma coisa dessa pode se chamar igreja? Como? Como que chega nesse ponto? E como que tem gente dentro de igrejas evangélicas que começam já a aceitar esse tipo de coisa? Como é que nós chegamos nesse ponto? Eu posso lhe garantir uma coisa, não é de uma semana para outra. Não é. Se eu chegar para vocês aqui e falar assim, gente, vamos assumir agora aqui que você pode ter uma vida promíscua, homossexual, não tem problema nenhum, você vai ser membro da igreja de qualquer jeito. O que você faria? Você me chutaria daqui. Amanhã eu não sou mais pastor daqui. Mas não é assim que funcionam as coisas. Eles começam a deixar de ler a Bíblia. Eu conheci uma igreja presbiteriana, eu não estou falando dos outros não, estou falando de nós. Os irmãos daquela igreja, eles começaram a convencer o pastor da igreja que domingo de manhã eles poderiam, em vez de estar na escola dominical, eles poderiam ir para a casa de um irmão na praia, para a casa de um irmão no sítio, para um não sei o que lá, e praticamente acabou a escola dominical. Então a igreja começou a não mais frequentar a escola dominical, acabou a escola dominical daquela igreja. Foi passando o tempo, os anos vão passando. Aí o meu cunhado, que é pastor, marido da minha irmã, ele assumiu aquela igreja. Aquela igreja estava com alguns problemas e ele assumiu. Quando ele chegou lá, ele ficou estarrecido. Haviam membros da igreja vivendo de forma totalmente pecaminosa e estava todo mundo aceitando. Os presbíteros estavam aceitando aquilo normalmente, porque até mesmo alguns que estavam vivendo de forma desordenada eram filhos de presbíteros, e não tinha mais escola dominical, e o conhecimento bíblico daquela igreja era quase zero. E graças a Deus, hoje essa é uma igreja restaurada, é uma igreja que voltou à palavra. O meu cunhado fez um bom trabalho, depois os pastores que vieram a seguir continuaram o trabalho. Mas é assim que acontece, meu irmão. É devagar, é paulatino, é vagarosamente. Em Efésios capítulo 4, verso 17, Paulo diz assim, isto, portanto, digo e no Senhor testifico que não mais andeis como também andam os gentios na vaidade dos seus próprios pensamentos. Não sigam os pensamentos do mundo ao seu redor. E, meus irmãos, essas coisas acontecem até que nada mais parece distinguir a igreja do mundo. Os cristãos dos não cristãos, em convicção, em valores e em padrões. A igreja, ela comete dois erros na história dela. Ou ela quer ser muito relevante para o mundo, ela quer ter uma palavra de comunicação para o mundo, e então ela pensa assim, eu vou ficar bem parecida com o mundo, para que eu possa me comunicar com o mundo. E aí a igreja perde a sua identidade. Ela perde a sua função de luz do mundo e sal da terra. Ela perde a sua função de agência do reino de Deus no mundo. O outro extremo é aquela igreja que se fecha completamente para o mundo. O mundo é meu inimigo, eu não quero saber do mundo, eu não tenho sensibilidade nenhuma para o mundo, e eu não quero ouvir o mundo. E ela se isola do mundo completamente. Esse é o outro extremo.
E essa igreja não tem palavra para dar ao mundo. Ela também não é luz do mundo e nem sal da terra. Então nós precisamos encontrar aqui um meio termo. E eu não gosto muito dessa expressão meio termo, mas é o que eu estou encontrando aqui agora. Porque, na verdade, nós precisamos ser cristãos no mundo em decadência. Nós precisamos nos comunicar com este mundo, mas nós devemos ser diferentes deste mundo em valores, em convicções e em padrões. E para isso nós precisamos da palavra do Senhor. Eu quero entrar agora no conceito entre o já e o ainda não. Eu quero deixar isso bem claro, esse é um dos pontos mais importantes dessa série de pregações. Para o cristianismo do Novo Testamento é fundamental a perspectiva de que nós estamos vivendo tempos intermediários. Meus irmãos, o Senhor Jesus, quando veio, Ele trouxe o reino de Deus. O reino de Deus é a igreja, espalhada no mundo inteiro. Ele conquistou grandes coisas da salvação. No entanto, nós não temos essa salvação ainda completa. Por isso você envelhece, por isso você adoece, por isso você vai morrer, por isso você sofre tantas consequências do pecado deste mundo, porque a salvação ainda não está completa. A salvação se completará quando o Senhor Jesus voltar, ou nós nos encontrarmos com o Senhor no dia da nossa morte, e nós teremos realmente a santificação plena da nossa vida. Quando o Senhor Jesus voltar, que vai haver a ressurreição dentre os mortos, aí nós teremos a salvação completa. Um novo céu, uma nova terra, nós teremos corpos ressuscitados, como o do Senhor Jesus Cristo, e nós viveremos para toda a eternidade, no novo céu e na nova terra, na presença do Senhor. Enquanto isso, nós desfrutamos de grandes coisas da salvação, mas ainda não completa. Isso é mais ou menos o que eu quero dizer entre o já e o ainda não. Nós vivemos entre o passado e o futuro, entre a primeira e a segunda vindas de Cristo, entre o que foi feito por Cristo e o que resta por fazer, entre a realidade presente e o destino futuro, entre o reino que já veio e o reino que virá, entre o já em relação à instauração do reino e o ainda não em relação à sua consumação. O reino já veio, mas ele não está consumado. E nós vamos ver vários textos. Se você for rápido na Escritura, eu até recomendo que você abra esses textos e veja comigo. Por exemplo, em 1 João 3:2. Eu não vou ficar esperando você muito tempo para abrir a Bíblia, tá? Algumas vezes eu vou dar uma paradinha para tomar uma água e você pode abrir. Os irmãos da mesa lá são rápidos, eles têm um sistema lá muito rápido, né? Se você quiser, talvez eles te ajudem aqui com... Olha aqui, ó. Primeiro, olha como eles são rápidos, viu? Isso é lá no computador, eles têm um sistema lá que é uma belezinha. 1 João, capítulo 3, verso 2. Amados, agora somos filhos de Deus, e ainda não se manifestou o que haveremos de ser. Sabemos que quando Ele se manifestar, seremos semelhantes a Ele, porque haveremos de vê-lo como Ele é. Hoje você é filho de Deus, mas você ainda não sabe exatamente o que é ser um filho de Deus na plenitude. Quando nós encontrarmos o Senhor Jesus, quando nós o vemos com aquele corpo glorificado, com aquele corpo ressurreto, com aquele corpo glorioso, quando nós olharmos para Jesus, aí nós vamos saber quem realmente nós somos. Nós temos o grande privilégio de ser chamados filhos de Deus. No entanto, ainda haveremos de ver Jesus como Ele realmente é hoje, um corpo glorificado. Que Jesus considerava e descrevia o reino como um fenômeno presente, isso não há dúvida nenhuma. O próprio Senhor Jesus disse isso. Ele dizia e ensinava que o tempo do cumprimento havia chegado. Veja agora Marcos, capítulo 1, 14 e 15. Os meninos vão te ajudar lá. Eles são vapt-vupt lá. Marcos, capítulo 1, versos 14 e 15. Depois de João ter sido preso,
foi Jesus para a Galileia, pregando o evangelho de Deus, dizendo: o tempo está cumprido e o reino de Deus está próximo. Arrependei-vos e crede no evangelho. O reino está aqui, chegou, está próximo de vós. Mateus capítulo 13, versos 16 e 17. Mateus 13, versos 16 e 17. Olha lá, já está lá. Bem-aventurados, porém, os vossos olhos, porque veem, e os vossos ouvidos, porque ouvem, pois em verdade vos digo que muitos profetas e justos desejaram ver o que vedes e não viram, e ouvir o que ouvis e não ouviram. O que Jesus está dizendo para os seus discípulos é: olha, os profetas do Antigo Testamento, eles ansiaram por ver esse dia acontecer, porque o rei do reino chegou. O reino está diante dos vossos olhos. Quando você vê uma pessoa hoje se convertendo a Cristo, meus irmãos, quando você vê hoje uma pessoa sendo transformada por Jesus, quando a palavra de Deus ela modifica a vida, quando ela santifica, quando ela dá uma nova perspectiva, você está vendo o reino de Deus em ação. Quando você vê, por exemplo, eu essa semana encontrei um diácono da igreja da Vila Maria, o Rubens Medina de Araújo, Rubinho. Rubinho quase morreu de Covid, rapaz novo, 30 anos se tiver no máximo. Ele ficou muitos meses internado. Se você vê o Rubinho assim, você até se assusta com ele, porque ele tem tatuagem para tudo quanto é lado. Ele era um rapaz totalmente perdido. E ele diz, eu conversei com ele rapidamente, porque eu visitei a mãe dele semana passada, e tem um tio dele que está passando por problemas muito sérios. Eu falei para ele: Rubinho, eu vou visitar o seu tio qualquer hora dessa. E ele falou assim para mim: ô pastor, ele me chama de Pedrinho até hoje, né? Ô Pedrinho, vai sim, rapaz, olha, se a graça de Deus me alcançou, por que não pode alcançar meu tio? Olha o que eu era e olha o que eu sou hoje. Aquele moço se transformou completamente. Hoje ele tem uma esposa, tem 2 filhos, ele tem negócio próprio em Guarulhos. A vida dele mudou completamente. Jesus o transformou completamente. Esse é o reino de Deus, meu irmão. Um homem hoje que é diácono, um homem hoje que é um pai responsável, um marido exemplar, que ama a sua esposa, um homem que serve ao Senhor, um homem que evangeliza, que até alguns anos atrás era uma pessoa completamente perdida, e ele disse para mim: se a graça me alcançou, pastor, por que não pode alcançar meu tio? O reino de Deus está diante dos nossos olhos. Ele também disse que agora o valente estava amarrado e desarmado, facilitando que lhe saqueassem os bens, como era evidente a partir dos seus exorcismos. Meus irmãos, quando o Senhor Jesus ele sobe aos céus depois da ressurreição, ele ascende aos céus, neste momento Satanás é jogado para a terra. Satanás agora ele anda rodando pela terra. Por isso que, em algum momento, o Novo Testamento diz assim: Satanás, ele anda ao redor de nós como leão, procurando alguém para devorar. Como leão, mas ele não é um leão. Mas Satanás está agora na terra, mas antes ele tinha acesso aos céus. Quando o Senhor Jesus Cristo começa o seu ministério, ele faz alguma coisa extraordinária na história da salvação. Satanás, antes, ele tinha 2 coisas que ele podia fazer. Ele lá nos céus, ele acusava os irmãos. Lembra de Jó? Quem que acusa Jó lá na Assembleia Celestial? Satanás. Satanás fala assim: aquele Jó, aquele ele só te serve porque o Senhor dá bens para ele. Então ele acusava os irmãos e ele enganava as nações. O evangelho não poderia ser pregado às nações na antiga aliança. Quando o Senhor Jesus sobe aos céus, e por isso que ele nos dá a ordem: agora vocês vão ao mundo e preguem a todas as nações, porque Satanás agora, ele está limitado na sua ação. É o que ele chama de amarrar o valente. Veja Mateus capítulo 12, versos 28 e 29. Esse é um dos textos mais mal compreendidos hoje em dia das Escrituras. Porque alguns de nós pensamos assim: bom, então quer dizer que Satanás hoje não está fazendo nada no mundo? Não, ele está. Ele está fazendo um monte de estrago. Um monte de estrago.
Mas ele não pode mais fazer hoje o que ele fazia na antiga aliança. Não pode. Ele não pode mais te acusar diante do Senhor. Satanás não acusa ninguém porque ele está na terra. Ele não tem mais acesso a Deus. Nós temos um advogado diante do Senhor Deus. Satanás não é mais o acusador. Ele não pode mais impedir que o evangelho chegue às nações. Ele não pode. Por isso que, inclusive, o movimento missionário começa com os discípulos e vai se expandindo até hoje. Nada pode impedir a propagação do evangelho. Veja Mateus 12, versos 28 e 29. Se, porém, eu expulso demônios pelo Espírito de Deus, certamente é chegado o reino de Deus sobre vós. Um dos sinais de que o reino de Deus havia chegado, Jesus está dizendo, é porque eu estou expulsando demônios. Ou como pode alguém entrar na casa do valente e roubar-lhe os bens, sem primeiro amarrá-lo? E então lhe saqueará a casa. Jesus nunca falou que a gente tem que sair por aí para amarrar Satanás. E tem gente que faz essa prática. Quem poderia fazer isso é o Senhor Jesus Cristo. O que nós podemos e devemos fazer é orar expulsando Satanás. Porque agora nós temos a autoridade do Espírito de Deus sobre nós. Ele também disse que o reino já estava ou dentro de nós ou entre nós. Lucas 17, verso 20 e 21. Tudo isso para mostrar para você que o reino é uma realidade presente. Lucas 17, 20 e 21, são muito rápidos. Interrogado pelos fariseus sobre quando viria o reino de Deus, Jesus lhes respondeu, não vem o reino de Deus com visível aparência, nem dirão, ei-lo aqui, ou lá está, porque o reino de Deus está dentro de vós. Sabe o que os fariseus queriam? Jesus, o senhor está falando do reino, toda hora falando do reino, mostra o reino, cadê o poder, cadê o exército? Cadê a conquista? Nós estamos escravos de Roma. Roma é aquele que nos escraviza. Como é que o senhor está falando de reino? Mostra-nos esse reino. E Jesus está falando para os fariseus, o reino de Deus está dentro de vós. É uma nova vida, uma nova criação, novos homens e novas mulheres em Cristo, renascidos pelo Espírito. E que agora, esse reino, agora se podia entrar nesse reino, ou receber o reino. Marcos 10, 15. Marcos, capítulo 10, verso 15. Às vezes o computador enrosca também, né? Olha lá, já está lá. Em verdade vos digo, quem não receber o reino de Deus como uma criança, de maneira nenhuma entrará nele. Agora, desde a época de Jesus, nós podemos entrar no reino, nós podemos receber o reino. E que desde o tempo de João Batista, o precursor de Jesus, que havia anunciado a sua chegada iminente, o reino de Deus vinha sendo tomado por esforço, e que aqueles que se esforçam se haviam apoderado dele. Mateus 11, 12. Mateus, capítulo 11, verso 12. Desde os dias de João Batista até agora, o reino dos céus é tomado por esforço, e os que se esforçam se apoderam dele. Agora, Lucas 16, 16. A lei e os profetas vigoraram até João. Desde esse tempo vem sendo anunciado o evangelho do reino de Deus, e todo homem se esforça por entrar nele. Na perspectiva de Jesus, porém, o reino era também uma expectativa futura. O reino não só havia chegado, mas o reino também vai ser consumado no futuro. Veja o próprio Senhor Jesus dizendo, ele olhava em direção ao fim e ensinou seus discípulos a fazerem o mesmo. Eles deviam orar, venha o teu reino. Mateus 6,10. A oração do Pai Nosso. Você já parou para pensar que quando você faz a oração do Pai Nosso, por que você diz, venha o teu reino, se o reino já veio? Você já parou para pensar nisso? O Senhor Jesus falou várias vezes, o reino já está aqui, o reino já está próximo, você pode entrar nele, o reino está dentro de vocês. E por que na oração do Pai Nosso ele diz, venha o teu reino? Porque o reino não está consumado.
Quando o Senhor Jesus voltar e Ele reinar sobre uma nova terra, um novo céu, quando nós tivermos corpos ressuscitados e glorificados, aí sim o reino estará completo, consumado. O reino não está consumado. Por isso, em Mateus 6,10, na oração do Pai Nosso, ele diz: venha o teu reino, faça-se a tua vontade, na terra, como ela já é feita nos céus. A vontade de Deus ainda não é feita completamente na terra. A palavra de Deus não é obedecida pela grande maioria da população do mundo. A palavra de Deus é ignorada, inclusive, pela própria igreja de Cristo no mundo, que é uma vergonha para nós, como povo de Deus. Ele também diz que nós devemos buscá-lo primeiro, dando prioridade à expansão do reino. Mateus 6,33. Esse é um texto clássico. Buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e todas as coisas vos serão acrescentadas. O reino já veio, mas nós somos desafiados a buscar o reino, a buscar os valores do reino, a propagar o reino, a expandir o reino. Quando eu falei aqui brevemente sobre dízimos e ofertas, meu irmão, se você ainda não compreendeu que você é parte do reino, que você é filho do rei, que você tem um compromisso com Deus que te salvou completamente para ser dele, você nunca vai compreender dízimos e ofertas. Já teve alguns pastores que falaram assim: a última coisa a ser convertida no ser humano é o bolso. Porque a atração do dinheiro e das riquezas ela é muito grande no nosso coração. Muito grande. Quando nós somos pessoas generosas, quando nós somos pessoas que não estão guardando dinheiro para si, nós estamos demonstrando que o Evangelho realmente converteu todo o nosso ser, inclusive o nosso bolso. Quando nós temos visão do reino, meus irmãos, nós queremos propagar o reino. O irmão Samuel, que senta normalmente aqui, ó, nesse banquinho aqui, ó, primeiro, segundo, terceiro, quarto ou quinto banco, ele sempre senta ali. Ele está dando do seu tempo, desde o começo da semana, e ainda vai passar acho que mais 1 ou 2 semanas, em Rorainópolis, lá em Roraima, longe, mas muito longe, tirando dinheiro do seu bolso. E todo mundo sabe, Samuel não é rico, não, para construir uma igreja. O seu ministério, construir uma igreja, ajudar a construir uma igreja. Como que um homem que não tem dinheiro para dar e vender, tem no seu coração essa paixão por servir ao Senhor, indo para longe demais, deixando de trabalhar, para tirar dinheiro do seu bolso, para servir ao reino de Deus? Só um coração convertido. Só um coração que sabe o que é o reino. O Senhor Jesus disse: buscai o seu reino e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Sabe aquilo que a gente fica brigando? Você fica lutando a semana toda por dinheiro, por descanso, por um momento de entretenimento, por um momento de paz no seu coração, pelos prazeres da vida, pagar as suas contas. Sabe essas preocupações do ser humano? O Senhor Jesus disse assim para os seus discípulos: olha, não fiquem ansiosos por essas coisas, busque primeiro o reino do Senhor, busque o seu reino e a sua justiça, todas essas coisas vos serão acrescentadas, você não sentirá falta de nenhuma delas. Às vezes o Senhor Jesus se referia ao estado final de seus seguidores em termos de entrar no reino ou recebê-lo. De novo, Mateus 8:11. Mateus capítulo 8, verso 11. Digo-vos que muitos virão do Oriente e do Ocidente e tomarão lugares à mesa com Abraão, Isaque e Jacó no reino dos céus. Um dia esse reino vai ser implantado, meus irmãos. Marcos 9:47. Evangelho de Marcos 9, verso 47. E se um dos teus olhos te faz tropeçar, arranca-o.
É melhor entrares no reino de Deus com um só dos teus olhos, do que tendo os dois, seres lançado no inferno. Isso é uma palavra dura do Senhor Jesus. Se o teu olho te faz tropeçar, ou se a tua mão te faz tropeçar, ele diz assim, é melhor você arrancar a sua mão, o seu olho. Ele não está falando isso de forma literal. O que ele está dizendo para cada um de nós é o seguinte, analise o que está afastando você do reino do Senhor hoje. O que está afastando você, meu irmão, de realmente semear no reino, de trabalhar no reino, de viver os valores do reino? O quê? O Senhor Jesus está falando assim, arranca, joga fora. É melhor você viver sem isso, do que você ser lançado no inferno. Não perca o reino por nada nessa vida, por nada. Mateus 25, verso 34 diz, isso já no juízo final, quando o Senhor Jesus voltar agora como o juiz de toda a terra, então dirá o rei, Jesus, aos que estiverem à sua direita, vinde, benditos de meu Pai, entrai na posse do reino, que vos está preparada, ou preparado, desde a fundação do mundo. Para outros, ele vai dizer assim, bodes, afastai-vos, nunca vos conheci. Meus irmãos, a mensagem do reino de Jesus é uma mensagem muito séria, muito séria. Nós estamos vendo que o reino já veio, o reino vai ser consumado, nós somos o reino, nós, Igreja de Cristo, somos o reino, e somos convocados, desafiados, ordenados a viver os valores do reino agora. Já temos grandes privilégios de fazermos parte do reino, mas ainda temos grandes responsabilidades como membros do reino. Eu queria deixar hoje para você esse desafio. Comece a pensar nas Escrituras, comece a pensar na sua vida, comece a pensar em todas as suas atividades do dia. Eu sou um membro do reino de Deus mesmo? Eu estou agindo realmente como um embaixador do reino? A minha vida reflete os valores do reino de Deus neste mundo? Eu estou discernindo o que é o reino? Ou será que tem alguma coisa na minha vida, como talvez uma mão ou um olho, que esteja me impedindo de entrar no reino? Se há, arranque, jogue fora. Eu visitei uma senhora recentemente, e eu disse assim para ela, e aí, irmã, já voltou para os cultos presenciais depois da pandemia? Praticamente já acabou, né? Se não acabou, mas as restrições acabaram, né? Ah, não, porque está acontecendo um monte de coisa, domingo acontece isso, vem um parente, acontece aquilo outro. Eu falei, minha irmã, arranca essas coisas, joga no lixo, joga fora. Não perca a oportunidade de estar dentro do reino, por causa de coisas que vão acontecendo na vida. Você tem que ter a sua agenda na sua mão. E eu tenho percebido que muitos crentes, eles têm seguido a agenda do mundo. Eles têm seguido uma agenda social, uma agenda de muitos interesses. E o reino de Deus fica no último da fila. Se sobrar tempo, eu vou prestar atenção em Deus e no reino dele. Meu irmão, você está equivocado. O reino de Deus tem que ser a primeira coisa na sua vida. E se há alguma coisa que está impedindo você de viver o reino, arranca, joga fora. É melhor você entrar no reino de Deus faltando alguma coisa, que você hoje julga de valor, do que você ser lançado no inferno, com todo o seu corpo perfeitinho. Deus tenha misericórdia de nós, e que nos acompanhe ao longo dessa jornada, desse estudo, que vai ser muito importante para a nossa vida. Vamos orar.